You know, I think we should go out sometime. No, I don't date my brother's friends. Wow, that sucks. I guess we'll have to kick his ass then. Cara, metade de tudo que você fala no seu dia a dia são frases pré-moldadas. Ou seja, são pedaços de frase ou até mesmo frases inteiras em português que você já ouviu, já leu e até já falou milhares de vezes. Agora pensa junto comigo. Será que a gente não precisa fazer isso em inglês também? Será que não é por isso que os falantes nativos de inglês emendam, abreviam e mal pronunciam tantas palavras e mesmo assim eles se entendem? Bom, a resposta é sim. Isso contribui muito e você pode treinar isso e ficar tão bom em entender o que as pessoas falam em inglês quanto um falante nativo de inglês. Ao longo dessa aula você vai aprender na prática como fazer isso. Hoje nós vamos aprender e treinar nosso inglês com uma cena de Fast and Furious. A gente vai acompanhar com o textinho aqui do lado para comentar daqui a pouco. Vamos lá. You need a hand with anything else? No, I'm good. You can go join the boys watching the movie. No, see, the cook doesn't clean where I come from. Yeah, I'd like to go there. Poxa, tô ruim de pontuação, né? Sempre esquecendo do ponto final. Bom, pra quem gosta do filme, já lembrou da cena, já sabe até o que vai acontecer, e isso contribui bastante pra você entender o que eles estão falando em inglês e ir treinando também. Viu que a Mia tava lavando a louça e falou o seguinte: You need a hand? Você precisa de uma mão? Esse pedaço aqui da frase é pré-moldado. Você não precisa elaborar. É uma frase que você vai ouvir infinitas vezes, em vários cenários diferentes, não só na cozinha. E nota como que tá emendado aqui. You need a hand? You need a hand with anything else? Hand termina com D, então já emenda com with. Hand with. Você precisa de uma mão with anything else? Com algo mais? Anything else? Pensa só quantas vezes que você vai ouvir essa pergunta. Algo mais? Anything else? Desde um caixa de supermercado até conversar com um amigo. Sei lá, é uma frase muito útil, não é? Daí ela responde, no, I'm good. Não, tô bem. Sempre que você quiser recusar alguma ajuda ou alguma coisa que te ofereceram, você pode falar, I'm good. Imagina que você tá almoçando na casa de alguém, você já tá cheio, a pessoa oferece mais, você fala, no, I'm good. Tô bem. Ou traduzindo literalmente, eu estou bom. I'm good. E ela completa falando, you can, e perceba que ela fala esse né? You can, volta pra você notar. É uma coisa extremamente simples em inglês, só que acaba confundindo muita gente. Então você já tem que colocar isso no seu radar como um gaguejo, uma hesitação. Porque em português, por exemplo, ou a gente estica a palavra até chegar na próxima, ou a gente fala pra gaguejar, né? Quando alguém fala você já sabe que não é uma palavra, é um gaguejo. Ou a gente pode falar, por exemplo, você pode ir lá com eles. Tá vendo que eu estiquei o pode até chegar no ir, até lembrar da palavra seguinte? A gente faz isso muito em português. Em inglês a gente não vai esticar a palavra. Tipo, you can... Não, can é falado rápido mesmo. E pra preencher essa lacuna, até ela lembrar do go, por mais que sejam poucos segundos, talvez nem um segundo, pode-se e muitas vezes é preenchido com a. You can... você pode... você pode ir, go, join the boys. Juntar-se, ir lá junto. Juntar-se com os meninos. Não literalmente meninos no sentido de crianças, mas é porque ela é a única mulher que tá ali, então acaba sendo o jeito dela falar. Em português se faz muito isso também, né? Watching the movie, assistindo o filme. Então vai lá com eles. Eles estão lá assistindo o filme. E o Brian fala, you see, sabe? Parecido com you know, sabe? The cook doesn't clean where I come from. A cozinheira ou o cozinheiro não limpa de onde eu venho. Nota como que a sequência é invertida, né? Fica onde eu venho de. O de fica lá no final. Em português seria from where I come, né? Tipo, de onde eu venho. Igual quando se pergunta where are you from? Eu tô perguntando onde você é de. Vai notando esses padrões. Porque eles são nada mais do que frases prontas, frases pré-moldadas, como a gente vem falando. E ela responde, yeah? Num tom de sério? É mesmo? I'd like to go there. Eu gostaria, I'd like, abreviando I would like, também um pedaço pronto de frase, to go there, ir lá, to go there. There é uma das palavras que não se precisa falar para, né? Tipo, ir para lá. Em inglês não se fala go to there. E se você se acostuma com go there, ou qualquer outro chunk, ou seja, pedaços prontos de frase, você acaba adquirindo uma certa maturidade gramatical, que é quando você para de questionar a gramática. Você para de querer descobrir por que não se fala to ali. Porque o óbvio seria esse. Por que se fala onde eu venho de? Você acaba simplesmente aceitando que inglês é uma outra língua, se fala diferente. E que para falar como eles, você não precisa saber os porquês gramaticais. Porque nem eles muitas vezes sabem. Eles só falam. Continuando a cena. You know, I think we should go out sometime. No, I don't date my brother's friends. Wow, that sucks. I guess we'll have to kick his ass then. Oh, I'd love to see that one. No, I would pay to see that one, actually. You know, sabe? O Brian falando, né? I think, eu acho que nós deveríamos, should go out, ir pra fora. Ou seja, sair sometime, qualquer hora. E ela responde, no,
I don't date. E ela responde, no, I don't date my brother's friends. E eu gosto bastante de apontar essas imperfeições na fala dos falantes nativos de inglês para quem tá aprendendo inglês. Porque a gente tem aquela ilusão de que, nossa, eu vou falar inglês, tem que falar perfeito, não posso gaguejar, não posso esquecer palavra. Sei lá, tudo vai ter que ser como se fosse um discurso preparado e memorizado. E não, a maior parte do tempo nós falamos de forma improvisada. E uma fala natural é uma fala imperfeita. Ninguém fala que nem um robô. Então, não existe falar inglês perfeitamente. Existe falar naturalmente. Que inclui cometer erros, gaguejar e tudo mais. Ela falou, eu não saio com, eu não namoro os amigos do meu irmão. Daí ele responde, well, bom, that sucks. Isso é muito chato. Acredite, essa é a tradução mais fiel que a gente pode ter pra essa expressão. Porque se você traduz literalmente, não faz sentido, a gente não fala assim em português. Então, quando você quer expressar que alguma coisa é muito chata, você pode expressar isso informalmente, dizendo que isso sucks. E ressaltando informalmente, tá? Imagina que um amigo seu perdeu um ente querido e tá bem triste, e você fala, nossa, cara, puxa, cara, que chato que isso aconteceu. That sucks. Aí ele fala, I guess, eu acho que. Bem parecido com I think. I think, eu acho que. I guess é tipo, eu suponho que. Então é bem parecido. Em algumas frases, a diferença entre os dois é mais determinante, porque pensar parece uma coisa bem mais definida e guess parece mais uma suposição, um achismo, tá? Mas não nesse caso aqui. Ele disse, eu acho que nós vamos, will, emendando we will, have to, ter que, kick his ass then. Nós vamos ter que chutar a bunda dele, então. Em português, quando alguém fala que uma pessoa deu o pé na bunda da outra, o que significa? Significa que demitiu ou que terminou um relacionamento. Sempre tem esse tom, né? Em inglês, já tem uma interpretação diferente. Significa bater na pessoa. Pode significar também ganhar dela em alguma competição. Tipo, massacrar ela. Então ela tinha falado antes, né? Eu não namoro com os amigos do meu irmão. Aí ele falou, nossa, que chato isso, né? Eu acho que eu vou ter que bater nele então. E olha o então no final. Then. Aí ela responde, oh, I'd love to see that one. Eu amaria, eu adoraria. I'd love to. A gente viu agora há pouco I'd like to, agora I'd love to. Eu gostaria, eu adoraria. Bem parecido, né? Eu adoraria ver essa. Tipo, essa daí. Essa o quê? Que ele acabou de falar, essa situação, né? Aí ela completa falando, né? I would, duas vezes. I would pay. Eu pagaria pra ver essa, na verdade. Igual a gente fala em português mesmo, né? Tipo, eu pagaria pra ver. Eu acho tão difícil isso acontecer, eu até pagaria se eu pudesse ver isso. Continuando. Wash my car when you get done. What was that? No, Mia. I'm talking to the punk. And wear your favorite dress, because when you're done, I'm putting you on the street where you belong, cutie. Parece que vai dar treta, né? Chegou ali o Vince agora. Você percebe que um pedação da cena aqui não teve áudio, né? Ele só chegou ali, ó, meio que tirou um sarro ali, colocou uma pipoca no micro-ondas e fechou. Não teve nenhum diálogo, mas já dá pra entender o que tá acontecendo. Principalmente quando você tem contexto, né? Você sabe que o cara que já teve treta com o Brian e tudo mais. Então eu volto a bater na tecla do contexto. Muitas vezes você não entende o que as pessoas falam em inglês, não porque seu inglês é ruim, não porque você não tem vocabulário, mas porque você tá sem contexto. Então ele chegou ali, já vê que ele tá meio bêbado, falou, wash my car when you get done. Então lava meu carro quando você terminar. Quando você get done. Terminar, tipo, acabar o que você tá fazendo. E quando você começa uma frase direto com o verbo assim, já soa como uma ordem. Tipo, lava, faça isso. E a Mia responde, what was that? O que foi isso? E essa é uma frase que muita gente fala quando não entende o que você fala. Então, ao invés de falar só what, pode ser what was that? Falar apenas what pode até ser um pouco ofensivo, porque parece que o que a pessoa disse foi um absurdo, sabe? Tipo, o quê? Já o what was that depende do seu tom de voz. For na boa, tipo, what was that? Tipo, o que você falou? O que foi isso? What was that? Você já entende que a pessoa não entendeu. Você vai ter que repetir, talvez mais alto, ou com outras palavras, ou até mais devagar. Aí ele fala, no, Mia, I'm talking to the punk. Ele falou, não, Mia, eu tô falando com o punk. Que é um insulto, geralmente pros mais jovens. Parecido com delinquente, tranqueira. Vai nessa linha aí. Aí aparece o nome do efeito sonoro que ele fez ali a hora que ele bateu a porta do micro-ondas. Door slamming. Slam é um verbo que a gente usa pra descrever um fechamento brusco da porta. Então a pessoa entra no carro e slam the door. Tipo, bate a porta. É o que ele fez com o micro-ondas, né? Slam the door. E aí o que ele fala em seguida, que deixa o Brian com essa reação aqui, de que vai dar treta, né? Aí ele fala, and wear your favorite dress. E vista o seu vestido favorito. E desde o começo ele já tava zoando o Brian, chamando ele de mocinha e tal. Então a gente já entende o porquê dele falar isso. E ele fala, cause, que é o mesmo que because, when you're done. Ó, quando você tiver done. Então, estar done e get
done. É acabar alguma coisa. Então, quando você terminar aí, quando você acabar, I'm putting you, eu vou colocar você on the street, na rua, where you belong, onde você pertence, onde você tem que estar. Cutie, que é um jeito de falar fofinha ou fofinho, se for uma criança, se for um menino. Então você já entende o tom que ele tá falando com o Brian, né? E nota que ele falou I'm putting you, e eu traduzi como eu vou colocar você. Não tem nem will, não é nem I will put you, e não é nem I'm gonna, ou por extenso going to. Não tem aquela conjugação clássica para colocar uma frase no futuro. Muitas vezes em inglês, uma frase conjugada assim, de forma contínua, pode ser interpretada como futura. Bem estranho pra gente, né? Principalmente quando alguém fala assim, você tá vindo amanhã pra aula? Esquisito, né? Bom, esquisito ou não, a gente não vai mudar o inglês. Então, vamos entender sempre que falarem assim e naturalmente a gente vai passar a falar assim também. Continuando. This thing broken? What's wrong with this thing? V. Is this thing broken? Essa coisa tá quebrada. Frase muito usada também em vários contextos. E depois os efeitos sonoros, né? Microwave beeping. Beep é o som, né? Beep. E microwave, o micro-ondas. Hand thudding. Thud é um jeito de falar bater, pancada. Então, a mão batendo. What's wrong with this thing? Outra frase que eu tenho certeza que você vai encontrar em algum momento inteirinha em um outro ambiente. O que tem de errado com essa coisa? Aí a Mia quer falar com ele agora, chamando ele de V. E é muito comum apelidar as pessoas pela primeira letra do nome delas. Como, por exemplo, o nome dele é Vince, a primeira letra é V. Se o cara chama Trevor, pode ser apelidado de T. Isso é bem comum. Continuando. V. What was that Cuban restaurant you wanted to take me to? One with the picadillo and little the red candles. yeah, the plantain too. Yeah. Food all over the place. What was it called? Cha-cha-cha. Yeah, that's it. Yeah. Aqui teve um momento que os dois falaram ao mesmo tempo, né? Acabou embaralhando um pouquinho as palavras. Então ela fala V como apelido dele. What was? E ela fala duas vezes, né? Gagueja aqui também. Essas duas palavras estão juntas com muita frequência. What was, que falado mais rápido fica what was. Que pode se traduzir como qual era, ou até estava, qual foi. What was that Cuban restaurant? Qual foi aquele restaurante cubano que você queria, you wanted? Nota aqui a falta do that, oculto na maioria das vezes em inglês. Qual que era aquele restaurante cubano que você queria, that you wanted, ou sem o that, you wanted to take me to, me levar para. E assim como o from, o to fica no final também. A gente viu o exemplo agora há pouco, né, do from no final. Mesma coisa o to. É estranho falar onde você é de pra gente que fala português, assim como é estranho falar me levar para no final. Daí eles falam várias coisas juntos aqui, acaba misturando um pouquinho. Ele fala aquele, the one, com o picadillo, que deve ser o nome de algum prato. Aí ele fala de order red candle, de pedir, comprar velas vermelhas, and the wooden table, e a mesa de madeira. E ela fala, yeah, the plantain too. Plantain é basicamente banana frita também. E ela fala, yeah, food all over the place. Comida pra todo lado, all over the place. Olha que expressão útil, né? All over the place. Pra todo lado, pra todo lugar. All over the place. What was it called? O que ele era chamado? Ele o quê? Ou ele quem? O restaurante, né? Que ela tá falando. Aí ele responde, cha-cha-cha. É o nome do restaurante cubano. Ela fala, yeah, that's it. Sim, é isso mesmo. That's it. É isso mesmo aí que você tá falando. Essa expressão é útil não só pra falar isso, mas também pra expressar que uma lista acabou, por exemplo, né? Posso falar que eu fiz atividade 1, 2 e that's it. E só. Também serve pra expressar isso. Vamos ver então como que vai acabar essa treta. Ela lembrou o Vince de um restaurante que ele queria levar ela e agora ela vai responder. Well, you can take me there. Friday night at 10. Is that good for you? Yeah, it's perfect. Good. Se tivesse só o áudio, todo mundo iria ficar boiando. Porque ela falou, bom, você pode me levar lá. Ela colocou a ênfase no você, né? Só que a gente liga com o auxílio visual, né? Ela olhou pro Brian, ela chegou perto do Brian. A hora que ela falou, você pode me levar lá. You can take me there. E antes ela falou, bom, well, Friday night at 10. Sexta à noite às 10. Então não precisa falar tipo 10 p.m., porque já tá claro aqui que é night. Is that good for you? Olha que frase mão na roda. Isso fica bom pra você? Isso serve pra marcar um horário com alguém? Serve pra combinar alguma coisa? E no final você fala, fica bom pra você isso? Is that good for you? E ele falou, yeah, that's perfect. Sim, isso é perfeito. Tipo, soa muito bem pra mim. Yeah, that's perfect. Sim, isso é perfeito. Tipo, pode ser.
Gostei muito da ideia. Perfeito. E ela responde, good. Bom, e a música do fundo, Somber Instrumental Music. E no fim, percebe que ele vai lá e bate o elbow, né? O cotovelo na porta. E a gente vê aqui de novo aquele verbo bater, ou bater nas coisas. Pancada, thud. É o som que a gente ouviu, né? De elbow thudding. O mais legal de aprender inglês assim é que tudo que você aprende é reaplicável fora da aula. Não tem nada que você vai aprender que vai ficar só aqui. Tipo, nossa, essa é uma palavra que você não vai ver em nenhum lugar a não ser nessa aula. Não, muito pelo contrário. São palavras e frases prontas que a gente ouve em qualquer ambiente. Então pode ter certeza que tudo que foi novo pra você, você vai usar. Seja pra entender ou pra se expressar em inglês. Agora então é a hora da chamada. Você que chegou até aqui, escreva presente aqui embaixo pra me contar que chegou até o final da aula. E aproveita e me conta o que você achou de usar a cena desse filme pra aprender inglês. Deixa também sugestões se você tiver. Se você já maratonou todo o canal aqui e quer aprender mais, tem o link do meu treinamento aqui embaixo na descrição. Muito obrigado por chegar até aqui e até a próxima aula. Tchau, tchau.